como eu estava a dizer, deve ser o primeiro vídeo a pintar em que não estou de pijama. Alô, alô, maltinha! Como é que vocês estão? Como é que vai a vida? Como é que vão os últimos dias? Feliz 25 de Abril, porque o vídeo não vai ser no 25 de Abril, mas já tem passado. O batonzinho vermelho foi porque eu estive a gravar vídeos para isso. Passem, antes de mais nada, digo-vos, nas minhas redes sociais, de coisas curtos, é Bia Stories em praticamente tudo, ou seja, TikTok e Insta. Se quiserem a parte pessoal, também tem o Sou a Bia, que eu vou meter a passar aqui um bocadinho. Está sempre no final e os links estão sempre na descrição. De qualquer das formas, hoje vamos pintar outra vez. Que eu gosto imenso de gravar vídeos a pintar, não posso mentir. E ainda para mais, vendo que vocês gostam. E pronto, dá para juntar dois mundos. E desta vez vamos juntar dois mundos a sério. Porquê? Porque eu vou pintar. Desta vez não vai ser com pastel de óleo, desta vez não vai ser com tinta acrílica, desta vez não vai ser com marcadores. Vamos voltar às minhas origens, a nível de quem já me conhece das redes curtas há mais tempo. Aguarelas. Vamos pintar com aguarelas uma arte dos meus protagonistas do Projeto Mão. E vou falar com vocês um bocadinho sobre a história deles e sobre a cena que vamos pintar. Porque eu confesso que, para não perder muito tempo agora, já estive a escolher mais ou menos a referência no Pinterest, há algumas coisas que são alteradas, mas já tenho mais ou menos a noção daquilo que vou fazer. E vamos lá. Qualquer coisa já sabem, deixem like, subscrevam, comentem e partilhem. Exato, é isso. Mas qualquer coisa que queiram ver, ou qualquer opinião que tenham, deixem nos comentários. Deixem o vosso like, que ele é estupidamente importante para mim, e subscrevam, porque vamos lá chegar aos 100. Bora! Obrigada por tudo, a sério. Agradeço mesmo a todas as pessoas que tiram um bocadinho para ver os meus vídeos. Vamos embora? Vamos embora. Antes de nós nos voltarmos ali para o mundinho secretária, deixo aqui qual foi a imagem que vai ser a referência da arte que eu vou fazer dos meus protagonistas. Não vai ficar exatamente igual, mas é mais pela questão da pose propriamente. Bem, entretanto, rascunho feito, estamos assim. A nível de materiais, temos estas bebés que já me acompanham desde o 10º ano. Temos mais uma dose da mesma marca. Eu, da minha parte, tenho tudo menos queixas desta marca. Tipo, eu tenho esta caixa desde o 10º ano da escola. Eu estou no primeiro ano, tipo, pós-licenciatura, pós-graduação. E há aqui pastilhas que nem substituídas foram nunca. Por exemplo, esta roxa, a verde, esta amarela. Tipo, estas coisas nunca foram substituídas. Esta está aqui só porque ainda não tive que tirar, mas esta já está mesmo na última, tadinha. E esta era de uma colega de licenciatura que não gostava de pintar com aguarelas e depois me deu. A única que tinha pouco era esta e mesmo assim ela tem-me durado anos e anos. E eu não tenho qualquer queixa disto. A nível de pincéis, eu uso sempre, para pintar aguarelas, pincéis de água, daqueles que têm o contentorzito aqui. É o que me dá mais jeito, habituei-me muito. Portanto, é com isto que vamos estar a trabalhar. E a dar cor aqui aos meus babies. Vamos lá. E eu depois já converso com vocês melhor. Bem, alô, maltinha. Bia da edição, cá estamos nós, então para conversar um bocadinho com vocês, não só sobre o meu processo de pintura, mas aí sobre os dois artistas que eu resolvi retratar desta vez. A aguarela sempre foi uma coisa mega intuitiva para mim, e embora as aulas de desenho do secundário tenham ajudado a que eu melhorasse muito a nível de técnica, eu acho que aquilo que mais me ajudou foram vídeos no YouTube. E definitivamente, além dos vídeos, o facto de eu praticar mesmo muito.
Eu pintava quase todos os dias, principalmente na altura da escola, ou seja, acabei por aprender muitas manhas da forma como eu gostava de ver os materiais, da forma como eu gostava de ver o resultado da aguarela. E aos poucos também isso mesmo se alterou, porque não é de todo uma coisa estanque, nós não gostamos das coisas da mesma forma eternamente. Toda a gente dizia que era uma coisa mega complicada, que tens que ter muita paciência, e está muito verdade, é muito isso, mas eu acho que quanto mais nós praticamos, mais encontramos as coisas que dentro dos materiais são mais com a forma como nós queremos trabalhá-los. E a aguarela é realmente um material que precisa de muita paciência, mas que dá para fazer coisas muito, muito bonitas. E se tu te habituares às manhas dela e ao facto de que ela acaba por ter assim um bocadinho de vontade própria, foi o meu material favorito durante muito tempo, e de certa forma eu acho que sempre que eu tenho paciência e tempo para tal, ainda o é. Tanto que se calhar a seguir àquela fanart que eu fiz em pastel de óleo dos personagens, esta é a minha favorita, porque, eu adoro o resultado final das aguarelas e adoro a forma como eu escolhi que elas fossem assim manchadas. Deixei assim o perfeccionismo mais de lado e deixei que as manchas se ficassem todas muito a ver. Eu tive uma fase em que sempre que ia pintar com a aguarela, ou contornava os desenhos e apagava tudo o que tinha a lápis, ou pelo menos passava a borracha no desenho todo para que o lápis ficasse o menos carregado possível. Atualmente, a forma como eu trabalho as aguarelas é muito mais naquela de deixar as marcas do lápis a verem-se, como vocês estão a ver mesmo. Eu fui só pintando por cima da grafite que já lá estava e dando então as camadas, e nas zonas onde está a grafite deixando um bocadinho mais escuro, ou seja, aliás, até porque as sombras que eu fiz a grafite foi mesmo para indicar onde é que a aguarela tinha que ser mais escura. E onde por acaso ficaram lápis a ver-se, deixei por isso simplesmente existir, porque fica assim o charmezinho da pintura e uma coisa assim mais riscada, mesmo mais manchada, que neste momento, a nível deste tipo de pinturas, é mais a minha cena. E como estão aí a ver, estou eu a começar a dar algumas camadas. Começo sempre por alguma coisa mais clarinha, porque a aguarela não nos dá a possibilidade que, por exemplo, a tinta acrílica ou o guache dão, de irmos então sobrepondo camadas, quer elas sejam mais escuras ou mais claras. A aguarela temos mesmo que começar pelas mais clarinhas. E eu não consigo ir trabalhando só uma zona, por exemplo, porque, aborreço-me. Então, a meu ver, desde que vocês não o espetem com a mão em cima da parte que ainda não está seca, podem só ir seguindo uma ordem assim mais intuitiva. Para quem viu o vídeo em que eu falo explicitamente, assim tipo, exclusivamente do mão, sabem que o Xavi e o Hugo surgiram por causa de um conto que eu tive que escrever para uma antologia, a antologia de Natal da Chiado, E, eu não sei explicar, gostei dos personagens, gostei do que estava ali a desenvolver, e depois comecei a pensar, quero escrever mais sobre esta gente. Quero dar-lhes mais profundidade. Para terem uma noção, na altura, quando eu escrevi esse conto de Natal, que vocês conseguem então encontrar disponível no livrinho de contos de Natal da Chiado, também tem lá, por exemplo, a Nana, do Com Amor Nana, para quem segue no Instagram e no TikTok. E ela também tem lá um conto nessa antologia. E tipo, eles no início nem tinham explicitamente algum tipo de sentimento um pelo outro, ou algum tipo de relação que não fosse da amizade do grupo todo e assim. Era só mais aquela coisa de que o Xavi era extremamente autodestrutivo, o Xavi sendo o que está deitado no colo do Hugo, e ele era extremamente autodestrutivo, e o Hugo era mais assim o não sei o quê, vou ser assim um bocado mais direto e consegue tipo puxar por ele, para ele dar a parte fraca. E depois em outras cenas à parte que eu escrevi deles antes de começar a escrever a história de forma linear, também era muito essa imagem que eu tinha criado da relação deles, e eu apaixonei-me muito por essa pequenina dinâmica que fui ali criando entre eles os dois.
Eu sempre imaginei o Xavi como assim, tipo, loiro escuro. E o Hugo era moreno desde o início. Sabia que queria que ele tivesse caracóis. A princípio não eram tantos, confesso. Foi só quando eu comecei a fazer mais arte dele é que eu decidi que ele ia ter assim um cabelo aos caracóis que me fazia lembrar um personagem meu antigo. E sabia que ele era moreno e foi assim que foi criada mais ou menos a aparência deles. E sabia que o Xavi tinha cabelo loiro escuro. Porque foi sempre assim que eu imaginei. A cena que eu estou a retratar aí, ela passa-se no finalzinho do capítulo 3. Eu tinha a ideia que era um bocadinho mais para a frente, mas também já não tinha certeza. Então mais valia ir confirmar. E nesta cena, eles estão assim todos de brincadeira uns com os outros e o Xavi diz que está a ter um dia mesmo bom. E isso é um ponto muito importante porque eu vou abordando, pelo menos conforme a história está a ser desenvolvida neste momento, o facto de que o Xavi tem uma espécie de relação tóxica com a própria vida. Tem uma espécie de relação tóxica com ele próprio. E faz com que ele veja os dias muito bons como assim coisas incríveis. Coisas que apagam os outros dias que de bons têm pouco. E ele estava assim com um bom humor, muita coragem, não sei o quê. E quando eles estão todos a jantar todos juntos, o grupinho de amigos deles, o Xavi vai e mete-se com o Hugo e encosta assim a cabeça ao ombro dele e não sei o quê. E o Marco, a brincar, diz que ele o está a atrair e não sei o quê. E eles estão ali todos a brincar e isto e aquilo. E nisto o Hugo puxou a Xavi para o colo dele. O nosso Xavier, coitadinho, é uma anta. Porque, meu Deus, estava um bocadinho nada na cara que aquilo era mútuo. Só que ele estava tão num bom humor, tão num bom mood, que ele viveu só a coisa. E foi assim, fofinho. E eles acabaram o trabalho da universidade que tinham para fazer, assim, deitados, sentados, encostadinhos e não sei o quê, e com vestinhas no cabelo e com vestinhas na cara e não. E eu acho que no final o desenho acabou por captar tão bem a energia que eu queria passar da cena, aquela coisa mesmo cozy, estão a ver? A dada altura, quando estava assim no início de criar a história em si, tipo, se calhar antes de começar a escrevê-la ou na altura em que estava a escrever o primeiro e o segundo capítulo, eu acho que comecei a pensar no Hugo e no Xavi, quase como pensava naqueles chips gays das séries ou filmes que nunca os tornavam oficiais, como por exemplo The Maze Runner e o Newt e o Thomas, como o James e o Sirius, principalmente. Eu acho que o James e o Sirius foram assim, tipo, uma das inspirações principais para o tipo de relação que eu queria deles os dois. Aquela coisa muito começada na amizade e quase com a inocência da amizade e em simultâneo com a confiança que o facto de eles já serem muito, muito amigos, muito próximos, trouxesse. E aquela coisa toda de história escolar / universitária, que eu acho que Harry Potter, pelo menos à altura dos Marauders, passa muito mais a parte universitária da coisa. E eu pensei muito nesses casais de histórias que nunca tiveram direito a ter finais felizes. Eu hoje, tipo, quero muito desligar-me de Harry Potter por questões da pessoa que o fez. Adoro os filmes, nunca li os livros todos, só li o primeiro e o segundo. Não faço tensões de ler, porque, again, não quero proximidades com a pessoa que fez essa história existir, mas tenho muito carinho à história. E principalmente à era dos Marauders, e o James e o Sirius passam-me muito aquela vibe de não puderam assumir-se, não puderam ter o direito ao final feliz deles. E eu sinto o Hugo e o Xavi como a minha chance de dar um final feliz àquelas histórias que foram escritas fora do tempo delas, por assim dizer, ou pelas pessoas erradas. Também podemos ser mais objetivos, também podemos ir mesmo por aí. E pensei em fazer mesmo o cenário
mas acabei por optar por não e pintar só aí de verde, de forma a dar assim mais contraste com o vermelho. Eu pensei se fazia verde, se fazia castanho, mas como já estava a parte das calças de pijama do Xavi a castanho, achei que o verde, como estava só um pontinho de cor mais pequenino, que ia acabar por fazer mais sentido. Eu queria que fosse aquela coisa mesmo de uma amizade transformada em amor, da forma mais fofinha e pura e cozy e reconfortante, e eu espero que vocês os adorem tanto quanto eu estou a adorar. Eu espero em breve trazer mais certos e mais artes e mais coisinhas, porque são mesmo personagens pelos quais eu estou a ganhar muito carinho. Em breve gostava de desenhar mais detalhadamente mais personagens, porque principalmente a Margarida eu adoro-a. E tipo, eu tenho desenho já dos 5 principais, mas quero muito trazer mais coisinhas deles e mesmo de personagens secundários que também são mencionados. Eu espero muito, muito que vocês estejam a gostar deste vídeo e que comentem e que deem like e que partilhem e que principalmente fiquem por cá e subscrevam o canal. E se tiverem assim coisas que querem que eu desenhe, ou por exemplo, ideias de fanarts, coisas que vocês sabem que eu gosto e que querem que eu desenhe. Uma ideia também fixe que eu tinha era fazer alguma coisa de 911 e falar-vos um bocadinho do amor que eu tenho à série. Digam aí se seria alguma coisa que tivesse interesse, ou se queriam algo com spoilers ou algo sem spoilers, não sei. Portanto, eu acho que nós vamos ficando por aqui. Já volto a falar convosco aqui, mas é pelo o outro momento. Bem, não é querer dizer nada, mas os nossos meninos aqui estão. E acabei. Acabei nada, estava-me a esquecer que tenho que assinar. Ficou toda mal feita, mas a gente releva. Mas pronto, olhem para eles. Eu acho que parece que quanto mais vezes desenho, mais real me parece. E a história toda, e eu nem sei explicar. Eu tenho um grande amor a estas criaturas. Depois vou pôr todas as fotinhas no meu Insta, ou no pessoal, ou no Bia Stories. Mas vocês depois veem-se melhor. Tão lindos. Eu até vou meter isto em melhor luz. Porque, entretanto, isto já foi feito com muitas paragens e muita coisa. E já não é cedo. E aqui estamos. Eu já disse que eu adoro a textura deste papel. Se disse, digo outra vez. Se não disse, digo agora. Minha criança. Minha outra criança. Os meus bebês. Ah pá, não, ficou bem giro, por acaso. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Bem, maltinha, este foi mais um vídeo. Ele está mega aleatório, eu não faço ideia como é que isto vai estar. Vai-me dar um belo trabalhinho a editá-lo. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se quiserem mais vídeos a pintar, tal como eu disse no início, digam nos comentários. Se quiserem mais vídeos sobre personagens, digam também. E espero para breve trazer-vos vlogs de escrita para falarmos não só da parte visual dos personagens e assim da história deles, mas do meu processo de escrita, além da história em si. Desejo-vos então uma boa semana, muita sorte e paciência e fico mesmo feliz de ter gravado aguarelas para vocês. Eu antes passava a minha vida a pintar com isto. Sempre que eu tiver novidades para vos dar, vocês já sabem que eu deixo aqui, ou então principalmente no Bia Stories, sigam por lá, se faz favor. E, é isso. Até o próximo vídeo, maltinha. Tchau.